Bom dia, sexta-feira, bom dia a todos que vão entrar ver depois essa live. Hoje a gente vai fazer uma live com a Daniele Consuelo, que é uma terapeuta de emoções para crianças. Bom dia, Dani! Peraí que eu já vou te chamar. Opa! Eu acho que tu me convidou e eu cliquei. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Ué, parece que tu não... Ué, bom dia, Dani. Para aí, eu não consigo te convidar. Tu me mandou o convite? Ué. Pode ter que entrar e voltar de novo. Dani. Não tô conseguindo. O que será que houve? Ué. Bom dia, Dani. Tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo, tô te vendo. Tudo certo. Acho que deu um probleminha ali na hora de entrar, mas Eu agora tudo acho que certo. parecia que tu tinha me convidado e eu não tinha recebido o convite. Não entendi direito o que tinha acontecido. Também não entendi. Coisas de Obrigada. Instagram, né? Eu modifiquei o horário da minha live, então o pessoal demora um pouquinho para entrar. Tá meio cedinho, né? Sim, Demais. sim. Não, mas é bom já começar o dia, né? Já começa Sim, o obrigada, Dani, dia. por tu estar aqui, disponibilizando do Imagina, teu tempo, que eu sei que é curto também, para estar fazendo essa live aqui comigo e conversando um é, pouquinho sobre o teu trabalho, que é tão maravilhoso. imagina, Ana, eu que agradeço, do fundo do coração. Para mim é uma honra, né, falar sobre esse trabalho. Então, meu coração fica sempre feliz de falar sobre isso. É. Então, eu estava falando aqui para o pessoal que vai entrar, o pessoal que vai ver depois, que a Dani ela é uma terapeuta de emoções para crianças. E as minhas filhas estão se beneficiando desse trabalho maravilhoso, que eu estou muito feliz assim com os passos que elas estão dando por aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Dani, sobre isso, sobre. E me ajuda muito também, né? Quando eu falo, me ajuda muito também a poder gerenciar isso tudo, né? De uma maneira mais saudável para que elas possam sentir as emoções, né? Da maneira que elas sentem, sem eu querer, né? Podá-las, modificar isso. É porque a gente, assim, a nossa geração, né, Ana, foi uma geração que não teve muito esse acesso, né? Era sempre os nossos pais, isso porque também eles receberam isso dos pais deles. Então, assim, é uma coisa que vem já de geração, da gente não ter muito essa abertura, né? Algumas famílias sim, mas a maioria não, né? Porque não tinha Sim, muito essa abertura de se falar sobre as emoções dentro de casa, com os pais era meio que um tabu. Os pais nunca, né, não poderiam nunca falar do que sentiam, porque isso demonstrava que eles eram fracos, algo assim. Então a gente não teve muito isso, né? E assim, a gente vê o quanto isso é importante, né? E a gente, quanto adulto, o quanto gerenciar ou regular as emoções é fundamental na nossa vida, né? Na nossa vida de adulto. Então, quando a gente olha as crianças, né, e assim, acho que você pode perceber bem assim com as tuas meninas, né, quando a gente começou a fazer esse trabalho, que é muito simples para eles. nossa, Eles é é muito demais. rápido. Quanto menor, mais Melhor. rápido é, porque eles acabam assimilando tudo muito fácil, né? Porque eles ainda estão dentro da essência, né? Da essência Sim, divina, que é o que a gente não deve perder nunca. Mas a gente vai criando aquelas casquinhas, né? Vai criando a vai. casquinha para esconder mesmo o que sente.
porque medo da sociedade, ou até na nossa geração dos pais, né? Não posso sentir, engole o choro, né? Tenha muito isso. Ainda mais Então, as birras no mercado. é, então essa condição, assim, né, da criança pegar muito rápido, isso é dela, né? Da essência dela. Então, o trabalho ali, você viu, né? Um trabalho simples, com ferramentas lúdicas, assim, e que acaba virando uma chavinha, né? Muito rápido para eles, né? Muito, muito. E eles não se desconectam deles mesmos, né? Eles vão exercitando, quando vê, eles já estão expressando a própria essência novamente. É uma questão muito, para criança, para menor, minha pelo menos, tu viu, né? Que é muito mais rápido. E É, mesmo assim, eu já senti que a outra já respondeu, a mais velha, né? é, E uma coisa que tu sim, com falou certeza. que achei muito, assim, Dani, pertinente de falar, assim, para nós pais, e que me ajudou muito na tua terapia, é a questão de falar sobre as minhas emoções também para eles, né? Os pais falarem. Porque eu não sabia que eu tinha essa crença de que não podia demonstrar as coisas para eles também, né? Nem o Guga sabia, na Exato. verdade, meu marido. Então, a gente tem essa questão ainda assim de que a gente não pode se mostrar vulnerável, que a gente tem que ficar sempre forte, que a gente não pode sentir as coisas, né? Que a gente tem que esconder. E é muito pelo contrário, né? As crianças, elas se sentem muito mais à vontade para sentir quando os pais sentem também. Quando a gente se Claro, permite falar para eles, né? Que a gente tem medo, que a gente tem vergonha, que a é gente porque tem tudo isso que eles têm. valida, né? Valida o que É, eles sentem, para né? mim Então, foi assim, ó, muito bom. o pai e a mãe, eles são a figura mais importante da criança, é o tudo na vida deles, né? E aí, essa questão aí do pai, da mãe, falar, né? Normalizar que sentir é normal. Todo mundo sente, né? Então, para eles é super importante, porque está validando, se meu pai sente, minha mãe sente, eu também posso sentir. Então, isso vai internalizando para eles, vai validando aquilo que eles sentem. Isso é muito importante, né? É uma etapa muito importante. Por isso que nesse trabalho, né, Ana, a gente faz a primeira sessão com a família toda, porque ali naquela conversa a gente já consegue trazer é, algumas coisas que estão dentro de caixinhas, né? Então vai abrindo, é um processo. Aí vai abrindo aos poucos e aí acaba que flui, né? Porque a gente começa a tocar em alguns assuntos que antes não eram tocados, de uma forma leve, né? Então, toda a terapia das emoções, ela chegou na minha vida de uma forma muito é, inusitada. Eu, na verdade, nunca pensei em trabalhar com criança, nunca passou pela minha cabeça. Mas quando eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, eu acho que tem um momento na vida da gente, né, Ana, que a gente talvez abre o olho, né, desperta e vê, olha, isso aqui não é o suficiente para mim. Eu preciso de mais. Eu não vim para a vida só para isso. Eu preciso de mais. E a gente vai, né? O coração busca. E eu tive esse momento de buscar e ainda estou nesse momento de buscar, né? E aí eu sentia muito, que a gente começa a se abrir, as coisas começam a acontecer, né? Bem, E eu sentia muito presença de criança. E falava, ué, mas não vou mais ter filho, o que que é isso que eu tenho aqui, que eu sinto presença de crianças, né? Ia para cursos, ia para, né, que a gente entra daí numa maratona muito gostosa, né, dessa questão e de faz saber, cambala, e faz assim, faz de da tudo, né? tudo. E nessas meditações e criança, eu falei, gente, o que que é isso? E aí eu tenho a minha amiga a Vani, né, a Guiar, que é minha amiga maravilhosa, e a mãe dela, né, a Lena, que já está em outro plano, também uma amiga querida, e ela falou um dia para mim, não, é porque você vai trabalhar com criança. Eu falei, não, Nada a eu nem ver. imaginava, eu na verdade nem imaginava trabalhar como terapeuta. Né, eu estava gostando, eu tenho um outro trabalho ainda, trabalho numa empresa de tecnologia, mas eu me encontrei muito nesse trabalho das terapias. E é o que eu quero fazer, é o que eu gosto, é o que eu amo, né? E ela falou isso, não, você vai trabalhar com criança.
nossa, como assim, né? E aí a gente foi deixando e aí entrou a terapia das emoções de uma forma muito inusitada. Eu vi um curso, me apaixonei assim pelo curso, um curso de uma psicóloga infantil, fiz, me habilitei e aí eu comecei a trabalhar as ferramentas essas ferramentas lúdicas já trazendo para um âmbito muito maior que está assim ligado à espiritualidade também, né? Você sabe ali, né, Ana, você viu, são ferramentas bem simples, Mas mas maravilhoso. que A minha tem criança interior amou. E a minha criança aqui também, minhas filhas. Mas e tem. que toca muito rápido, né? Assim, Uhum. elas têm, assim, então eu normalmente peço aquela inspiração divina, dependendo de cada caso, né? E tento trabalhar da melhor forma, né? Com cada criança. Então, eu mudo muito essas ferramentas, depende muito da situação da criança. Às vezes é a mesma emoção, mas com ferramentas diferentes. Depende da idade, depende da situação. E vocês não fazem ideia, gente. São ferramentas que a gente vai junto comprar. As crianças se empolgam tanto, né? E elas adoram fazer tudo, meu Deus, aquele passo a passo. E tem coisas que a gente não pode mostrar para elas, ficam endoidecidas querendo pegar a cadeira. E a tia Dani das emoções, elas chamam, a menor, né? E Ah, eu querida. gostei muito, assim, é uma coisa que o adulto, às vezes, não tem noção de que aquilo vai gerar um baita de um efeito, porque a gente, na verdade, esqueceu como é ser criança, né, Dani? Então, quando a gente faz junto com eles e percebe o quanto isso modifica o comportamento deles, que eles se sentem mais relaxados dentro deles, né? E que tá tudo bem. A minha mais velha que é adolescente é ainda mais difícil, mas eu sinto já que ela já tá mais, sabe? A gente fica mais tranquilo em sentir tristeza, em sentir raiva, em sentir culpa, seja lá o que for, né? Que eles sentem. Só que é um trabalho que tem que ter um conjunto com os pais, não adianta, sabe? Eu sei Não, que com às vezes certeza. a gente vai lá. Eu até queria levar na tua casa, na tua terapia algum tempo atrás, não deu certo, porque eu acho que não era o momento mesmo. Então, é um momento, assim, é um trabalho em conjunto, eu sinto, Dani, sabe? O teu trabalho. E é A mesmo. família com os filhos e todo mundo entra, né? Da roda da cura. Todo mundo Querendo entra. ou não, mesmo, quando chega a hora, vem para todo mundo, né? Cura de E relacionamento vem. com os filhos, já vai acontecendo as coisas. Então, as crianças ajudam muito, a gente ajuda muito as crianças quando né, começa a perceber que a gente precisa permitir que elas sintam e a gente precisa se permitir sentir as coisas, né? As É, emoções. A gente é muito bloqueado nisso, a gente tem que se trabalhar nisso, né, Dani? com certeza, Ana. E assim, ó, essa questão, né, de ter essa virada de chave na família é o ponto crucial. Então, assim, eu não abro mão de ter alguém, né? Nem que seja, né? Porque às vezes, quando é a criança um pouquinho maior, né? Já tá ali na pré-adolescência ou na adolescência mesmo, às vezes ela pede para ficar sozinha e tudo bem, né? Porque tem muito, a gente tem que respeitar isso, né? Eles estão Exato. lá numa fase diferente, é meio que uma fase de estar tentando experimentar o mundo sem os pais, né? E é natural isso, então a gente precisa respeitar muito isso. Então, mas a primeira, no mínimo a primeira, eu trago a família. E dentro, e mesmo que a gente traga, faça sozinho, só com, né, com a criança, com o adolescente, a gente traz a família, porque a família é o núcleo, é a força, é ali que a criança vai estar protegida. Então, assim, a família é proteção. Então, como que ela vai sentir? Como que ela vai se permitir sentir alguma coisa? Se a minha família estiver ali me dando força, se a minha família estiver ali dizendo que está tudo bem, me acolhendo, né? O acolhimento é muito importante, porque eles ainda não têm aquela, né? Não tem toda aquela parte, né? Eu não vou entrar aqui na parte científica porque não é minha área, eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, né? Mas eles ainda não têm o cérebro totalmente desenvolvido, a gente que é adulto que tem, Tem. e só que a gente tem um monte de crença, né? Que a gente traz, Bloqueio, né? bloqueios, exatamente. E Medos eles de não não têm sentir. ainda, né? Eles ainda são imaturos nisso. Então, eles precisam sim do adulto para regular isso com eles. Então, sente, não sabe o que fazer. As ferramentas ajudam, né? Faz com que eles
de uma forma muito leve e lúdica, comece a trabalhar isso, né? E ao mesmo tempo traga a família, o núcleo familiar inteiro para isso, para esse tema das Esse emoções, movimento. esse É. movimento. E é muito interessante, Dani, porque assim, ó. Aí eu ia falar uma coisa, agora me fugiu na minha cabeça. Eu ia comentar, agora não me lembro, Dani. Sabe o que veio e some, assim? Eu tava com aquilo pronto para falar, tu tava falando e esqueci. Me esqueci. Mas tu pode comentar um pouquinho mais sobre as ferramentas, que era isso que eu ia te perguntar depois, antes de esquecer, daqui a pouco vem. Sobre as ferramentas para regular as emoções das crianças. Ah, lembrei, o que é, gente? A questão, assim, ó, os pais, muitas vezes a gente não tá tão preparado. Na verdade, eu não estava preparada antes, eu me sinto mais preparada agora, mas é uma coisa assim, ó, é um exercício diário, né? Nem sempre eu vou acertar. Nem sempre eu vou acertar, às vezes, porque a gente não é acostumado a acolher as nossas emoções. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, principalmente eu vejo os homens, é muito mais difícil isso para eles, né? E eu vejo que a mulher, a parte da mulher na família é mais mesmo essa regulagem emocional dos filhos, né? Sim. Mas a gente tem que aprender a se regular emocionalmente. Só que não se cobrar também que a gente seja perfeita. Pelo amor de Deus, aqui ninguém é Mulher Maravilha, né? Vamos desconstruir esse arquétipo. É aquela questão assim, ó, e eu tenho trabalhado muito isso com as crianças, que a mamãe não é perfeita. Porque eu me lembro que eu via, e o papai não é perfeito, e a gente às vezes erra, né? E vamos recomeçar tudo de novo. A verdade, aí virou uma né? bagunça, vamos recomeçar tudo de novo. A verdade é libertadora, né, Ana? Verdade, né? Sinceridade. A criança se conecta muito com a sinceridade, com a verdade. Muito, muito, muito. Ela sente, é rápido, né? E o quão isso legal não é quando a gente se permite dizer, olha, eu não sei, eu não fui ensinada, né? A vovó e o vovô não ensinaram para a mamãe, mas a gente vai tentar tá aqui dando o nosso melhor, né? Isso. Para aprender a regular as nossas emoções, para ajudar vocês a regular, né? Ajudarem vocês com as emoções de vocês. Então, eu sempre falo isso, porque eu sou uma pessoa meio impaciente às vezes. Então, não é fácil para mim, Dani. Mas eu tenho me surpreendido com os resultados, sabe? Que eu tenho tido com elas. E elas também estão muito mais se sentindo muito mais. Eu vejo assim, ó, muito. É bem aquilo que eu falei, mais confortáveis, sabe? Mais seguras. Você abre uma porta, né? Então, eu abri uma porta que não estava aberta, né? Estava fechada. E o impressionante foi que a pequena começou a pedir do nada, assim, mamãe, eu quero a tia das emoções. E aí a Dani trouxe ferramentas, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as ferramentas, até se tu quiseres falar alguma específica ou comentar como é que funciona a tua terapia, que é tão eficaz, gente. Então, a gente funciona assim, a gente faz uma primeira sessão, né, Ana, com a família, e a gente conversa de uma forma bem descontraída, porque justamente essa primeira sessão é para quebrar o gelo, né? E quebrar o gelo da família como um todo mesmo ali. Isso que a Ana falou em relação de não estar pronto ainda, acontece muito, sabe? Porque embora alguém dê o primeiro passo, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, né? Mas nem sempre é o momento. Já aconteceu dessa primeira sessão as coisas não fluírem, porque ainda tem um processo ali para quebrar, para acontecer. Né? Para acontecer. Então, aí com a tua família, Ana, foi automático. Ali naquela primeira sessão já fluiu, porque era o momento, já estavam todos preparados, né? Então a gente faz essa primeira sessão bem tranquila, é um pouquinho mais longa, né? Porque a gente faz um bate-papo, né, Ana? Traz ali algumas ferramentas ali que eu criei, que é uns emotes, né? Que mostra a emoção, como que fica o coração. Então isso eles já gostam muito. Adoro. Já chama a atenção deles, né? E eles começam fala, mamãe, o coração tá apertadinho agora. Isso. E aí eles começam a nomear mesmo. Olha ali, né? Isso, essa coisa do emote é muito da geração deles. Então é muito eles, né? E aí aquilo ali já quebra o gelo e a gente já vai entrando aos poucos, né? Ali no que realmente precisa trabalhar.
No caso das tuas meninas, foi muito rápido porque elas mesmas falaram. Então, na hora ali, eu quero isso. Então, elas já externalizaram. Então, nem sempre é assim, sabe, Ana? Às vezes a criança fica ainda muito retraída. E claro que a criança é o reflexo da energia da família. Isso a gente já sabe que é assim. A criança, Sim. ela capta toda a energia da família, familiar. Então, por isso que eu sempre trago ali nesse primeiro encontro a família. E sempre procuro também nos demais, nas sessões acessórias, né? Que a gente vai realmente ali trabalhar com as ferramentas, também ter alguém ali, o pai, a menos que a criança não queira, que é o caso ali dos adolescentes, mas criança normalmente quer. Por quê? Protegida. Estou com a minha mãe aqui do lado, estou com a minha avó. E é ótimo. Por quê? Porque a gente entra na dança. O adulto É entra muito bom. na Eu dança. adoro fazer isso aí, pra mim foi muito bom. E o adulto entra mesmo, porque eu realmente trago. Por quê? Para validar aquela emoção. Então, eu apresento ferramentas lúdicas, que são simples, coisas que crianças gostam. Vamos Vamos na fazer livraria uma comprar. Meu caixa. Deus, para elas é um. Vocês não ter noção. Amo livraria aqui. Vamos lá comprar as coisas na Vamos comprar livraria as para coisas tia para Dani? Vamos! fazer. Meu Deus! E aí pega uma caixa de sapato, né, Ana? A gente trabalhou, vou falar um pouquinho ali da Nena, a gente trabalhou a vergonha, né? Ela pediu para trabalhar a vergonha, então como eu te disse, assim, para cada caso, eu tenho, né, um portfólio ali de ferramentas desses cursos que eu fiz, mas eu vou adaptando, sabe? Porque eu gosto muito, Ana, de trazer, né, como eu disse, eu não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta, nem psicopedagoga, minha formação é em recursos humanos, embora eu tenha vários cursos aí, né, estou habilitada para trabalhar com as emoções, né, de um curso bem interessante que eu fiz, e outros de espiritualidade, mas no momento que eu percebo, né, a necessidade da criança, da família, a gente se conecta, né? Você sabe que eu estou Conecta com a falando que você é essência terapeuta deles, né? também. Você também é terapeuta, você sabe que eu estou falando. E a gente se conecta com aquele campo, né? E ali eu peço realmente inspiração divina do que é necessário, né? Que a gente se coloca como um instrumento mesmo do divino. Então, sempre que eu vou fazer, né, uma sessão, eu me coloco como instrumento de Jesus mesmo, né, da luz de Jesus, para que Eu eu também. possa levar o que aquela família precisa, o que aquela criança precisa. Então, uma ferramenta é diferente da outra, E foi né? Jesus que me trouxe até tu, não tem nem dúvida, porque eu sempre peço para ele me Sem ajudar. dúvida alguma, sem dúvida alguma. E assim a gente vai se conectando, né, através dele, né, enfim, da energia crística. E aí, Ana, e essa ferramenta específica ali, eu percebi, né, conversando um pouquinho com ela e tal, da vergonha, então veio a inspiração de criar a caixa da confiança, né? É muito E, legal. e aí, claro, né, tem toda aquela coisa lúdica de pega uma caixa de sapato, encapa, coloca ali as decorações, mas o que é o mais importante, né, nessa caixa da vergonha da Nena? Ela. Então, o espelho, né? Quando abre, quem que é a pessoa mais importante? Quem que vai te dar confiança? E ela vê ela. Ou quem mais que tem ali dentro? Família. Para que Pai e serve a essa mãe. caixa da pai e a mãe? Para que serve essa caixa? Para eu colocar tudo aquilo que me deixa confiante. O bico, né? A chupeta. Por que eu uso chupeta? Porque é uma ferramenta, embora ela não saiba, né? Que deixa ela confiante. Mas tu trouxe Querendo para ela. isso, que Ela dá percebeu. confiança para ela, exatamente. Porque é isso mesmo, a chupeta, o bico está muito ligado à mãe. Mãe, né? Então, e ela já está começando a entrar e a compreender isso, né? Daqui a pouco ela vai Sim. para o segundo setênio. Então, é assim, Ana, é difícil sim te dizer, né? Tem, como disse, um portfólio de ferramentas, mas para cada sessão é uma Sim. Agora eu entendi. diferente e Sim. vem ideias diferentes, e vem Conecta com a necessidade da criança, da família, né? exatamente o que Principalmente da criança. necessita. Então são ideias que eu tenho ali no portfólio, mas que eu vou modificando de acordo com a situação, sabe?
Então, às vezes é a mesma, mas nem sempre é a mesma. Nem sempre é a mesma. Às vezes eu modifico, vem aquilo, não, acho que aqui eu preciso trabalhar mais essa questão, e daí trago, como no caso da Gi, né? Trouxemos um outro formato, o formato da escrita, já por ela ser adolescente, por ela gostar, mas também uma reconexão com vocês, né? Com o pai, com a mãe. Então, foi bem importante, ela gostou muito, né? Porque nem sempre a gente consegue falar as coisas, né? Como você mesma falou. Eu acho que eu li até uma postagem tua, né? Nem sempre a gente consegue falar. Mas a escrita, você É consegue. demais. Exatamente. Você já externaliza na Vazia, né? escrita. Uhum. Uhum. E Daí tu você abre, consegue. gera um espaço para conectar contigo de novo, né? Com clareza, Exatamente. com amor de novo, que tá tudo Isso. bem. E tu volta, vai voltando, né? É. E parece coisas simples assim, mas só o Mas são fato muito de você eficazes. falar sobre aquilo, só o fato de você escrever uma frase sobre aquilo, você já está tirando, né? É. Então parece tão simples, mas será que é isso mesmo? Será? Eu mesma ficava pensando, mas será que é isso? E daí quando eu recebi o feedback, não, é isso. É isso mesmo, porque realmente é aquela coisa tão simples, que pra gente parece tão simples E o incrível, e tem um resultado. eu confiei muito no teu trabalho desde que eu nem conhecia, porque como eu trabalho com cura da criança interior, e para mim também vinha muitas coisas, espiritualidade, assim, cada um tem a sua maneira de conectar com a essência, agora eu sei, mas lá no início era tudo, nossa, será, né? Que Shambhala me trouxe muito para esse espaço, assim, de cada um tem sua maneira de se conectar com a sua essência, e quando a gente vai, eu trago o portal divino através da criança, né? Interior, portal de reconexão. Então, quando tu vai reconectar com a tua criança e tu começa a receber clareza de como que tu conecta com o teu divino, tu vai perceber que é pela simplicidade, é pelo desenho, pela conexão com a natureza, e cada um tem o seu e a gente precisa confiar. Então, é uma conexão muito legal com o teu trabalho, isso que eu faço também, porque e a confiança, assim, em ver que as crianças realmente se conectam com elas mesmas de novo, né? E a gente mesmo pode fazer esse movimento junto com eles, porque às vezes a gente também tem conexão pelo desenho, né? Quando a Total. gente vai lá desenhar, a gente conecta com aquele lado alegre da gente, a gente se conecta com a nossa essência de novo, né? A gente sente a nossa essência pela música, pela dança, então, assim, ó, Arte, pela né? escrita, pela arte. A arte é uma coisa que nos conecta muito ao nosso divino, né? Só que cada um tem sua maneira de conectar. Sim. Então, eu achei incrível porque é tudo conectado, né? E para mim faz muito sentido também essas coisas, né? Até a caixinha que tu fez com a Nena, que eu amei, que a Nena, nossa, se conectou muito com aquilo e já deu um salto enorme em 2 semanas, acho. Não deu nem 2 semanas ainda, né? Eu fiz lá no curso da Vani de cura da criança interior uma caixinha. É igual, só que igual com unicórnio, inclusive, com arco-íris, com Olha, que lindo! meu Deus do céu. Tipo, o desenho, as coisas que ela fez, Que você tinha cura! feito naquela? Só que não, igual, mas assim, com os mesmos elementos, Com os mesmos né? elementos? Com Que unicórnio, incrível! com Olha como arco-íris, que, olha o campo, Ana. Olha como o o campo campo da age. família, Olha, guria. Agora tô até arrepiada contando. olha. Aí, quando eu era... e é tudo igual, sabe? Eu digo assim, as minhas ferramentas que eu uso em mim, sabe? Que é escrita, que é desenho. Eu faço isso também, Dani, né? É como se Sim. só tu trouxesse para elas, porque às vezes precisa uma outra pessoa trazer né, um profissional para eles. Não é que eles não confiem na mãe, mas é que é melhor vir uma pessoa, né? Comentar, uma pessoa que conhece como é que é a terapia das emoções para criança, trazer É para que às eles e eles vão vezes, utilizando isso tão legal assim, né? Se sente assim, vai lá e né? sabe o que fazer. E às vezes, Ana, é só aquela viradinha de chave É, mesmo. aquela Você vê, coisa ó, você que tinha, faltava. você tem, você já estava, você já tinha tudo ali, né? Então, assim, às vezes é só aquele mesmo viradinha de chave, né? De talvez vir alguém ali, porque quando a gente tá dentro, é uma visão. Agora, quando a gente tá fora, né? É aquela É história de outra. ver a ilha de fora. É outra visão, você consegue ver o todo. Né? Então, isso dá uma diferença. É aquela ajuda que a gente precisa mesmo no dia a dia, na vida da gente, né? Então, você já tinha tudo ali. A tua família já estava pronta, já estava tudo ali. Então, ele, né, Precisava reconhecer, ter clareza. é isso mesmo. É só realmente para abrir Tia. aquela porta, né? E Uhum. abriu a porta, pronto. Já aconteceu, já é, né?
maravilhoso, gente. Então, assim, eu recomendo muito para quem tá aqui, para quem vai assistir depois. Acho que a Lena tá aqui, que ontem eu tinha falado para ela vir ver, que ela também é mãe, ela disse que a filha dela tá precisando, porque, gente, assim, ó, é leve, é amoroso, né? Uma coisa muito importante que as gurias, pelo menos a minha adolescente, não queria falar sobre muita coisa. Ela disse, eu não quero ficar lá contando a minha vida. Não é assim, né? Não é assim, Não. é uma questão mais assim, lúdica, onde a criança vai só trazer uma emoção que ela quer trabalhar, né, É. Dani? Se Muito traz ali, respeitosa, né? A muito gente não. respeitoso. Porque Não é vai como eu ficar digo assim, cutucando em ferida, não vai não. ficar perguntando histórias, é só a criança trazer assim, eu quero trabalhar. A Dani vai explicar como é que eu trabalho, e a criança vai trazer, eu quero trabalhar o medo. E a Dani vai trazer a ferramenta, né? A Dani vai conversar com a criança Isso mesmo. e vai trazer a ferramenta para os pais. A gente participa junto com eles, é muito legal. A partir de que idade a Cristina está perguntando ali, ó. Ali, assim, ó, eu já fiz a partir de 3 anos. Daí, quando é essa idade de 3 aninhos, né, é mais novinho, então, claro, vai ter uma participação muito maior da mãe. E quanto menor eles são, assim, menos tempo eles conseguem. E assim, É, a ferramenta é mais rápida, assim, mais mais simples. simples. Porque é efetivo. Porque eles são pequenininhos, então é como aquela diferença que você viu entre a Nena e a Gi, né? Então, assim, a Uhum. Nena, para ela foi mais rápido, pra Gi Ela foi tem legal 6 também. anos e a gente tem 12. É. Isso, então, e 3 anos, então, assim, ó, eu já atendi a partir de 3. Menos de 3 nunca atendi. Então, poderia até tentar, né? A gente pode fazer tentativa, mas nunca atendi. Eu já atendi a partir de 3 e funcionou. Então, assim, mas é uma maneira daí mais simples e, como eu digo assim, ó, quanto mais novinho eles são, Melhor. menos tempo e assim, menos tempo eles conseguem ficar conectados. É, Então, é rápido. É rápido. Então, assim, eles não têm aquela atenção, né? Não, você não consegue ali. É muito tempo, então é rapidinho, ó, é isso e tal, mas é rápido para eles assimilarem também. Quanto menor, mais rápido é. A criança se conecta muito com a sinceridade, com a verdade. Então, quando a gente traz isso para eles é super rápido. eu me lembrei da Vani que tu fez foi uma live que tu fez com ela que ela comentou que tu tinha feito, que eu adorei aquele também, achei super legal, porque aqui em casa na época tinha muita questão do medo do escuro, medo de dormir no escuro, que tu fez do medo, né? Que a filha dela botava assim. Isso. Ai, Fiz, deve ter tem funcionado pra ela também, esse né? do spray do medo. A Maria usa até hoje o sprayzinho do medo dela. E é interessante assim, ó, porque ela mesma que continua fazendo. Então, assim, ela viu, olha que legal, é igual a Nena, Gi. Então, assim, ela viu na sessão como que a gente fez para criar aquele spray do medo, né? Tudo lúdico. Então, assim, o que é o spray do medo? A gente colocava poçãozinhas mágicas, né? Que para eles é. Então, o que eram as poçãozinhas mágicas? Glitter, né? Mas o que tinha ali Nossa, naquele glitter? Tinha algo importante ali. Então, assim, o que eu tô colocando aqui? Confiança. Agora, essa cor aqui é o quê? Proteção de Arcanjo Miguel, sabe? Então, a gente fez todo que aquele trabalho legal. lúdico. Daí, como a Maria já tinha muito essa conexão de Shambhala, vamos aplicar Shambhala, Maria. Ela aplicou. Então, ela mesma continua fazendo o sprayzinho do medo dela até hoje. Então, ela aprendeu e ali ela faz e é a ferramenta que ela usa. É muito lindo, gente. É muito lindo. Porque, para eles, assim, Faz quando eles se todo sentido. conectam, é fácil. É o que eu sempre tenho dito, é simplicidade, gente. O nosso coração, o nosso espírito, o nosso divino é muito simples. A gente tem que conectar pela simplicidade e se engajar com as crianças. Então, quem sente interesse, assim, ela tem que saber que a família precisa se engajar, ir lá na livraria comprar as coisas, ajudar a fazer tudo. Quanto menor, mais tem que fazer, né? Mas eu ali, Sim. a Nena, eu só encapei a caixa, o resto eu deixei com ela. E ela E a adorou, né? gente, é uma tia, todo dia ela vai lá e dá uma enfeitada naquela caixa dela. Já tá aqui, meu É, Deus, carnaval, mas tá por- bem bonita. porque representa muito, né? Então, porque é aquilo, quando a gente fala, né, com sinceridade, Nena, essa é a tua caixa da confiança. Então, é tua. Quanto mais bonita você deixar ela, mais importante essa caixa é. Pronto.
ela já assimilou, né? E ela vai ficar Conectou e trabalhando. vai. Aham, e vai, exatamente. E um ponto assim, muito importante, né, Ana? É que como a gente é terapeuta holística, né? A gente não. Eu gosto muito. Eu não fiz esse passo com você, porque eu sei que você é terapeuta também, você trabalha com espiritualidade, né? Mas eu sempre tem um passo antes aí, quando a gente vai fazer a terapia das emoções, que é falar, né? Que a gente não fala de religião, mas sim, a gente vai falar do divino. Então, assim, a gente vai falar da espiritualidade. Por quê? Porque é um pilar dentro da família. A gente Muito! trabalha, exatamente, a gente vai trabalhar, não vou, né? Não vamos chegar. Você viu, é tudo muito simples, tudo muito, né? Mas a gente conecta. Então, não falamos de religião, mas sim, falamos do divino, falamos da espiritualidade, do quanto é importante, falamos de Deus, falamos, né? Então, tem isso sim, né? Então, eu gosto de deixar bem claro e deixo bem claro também a questão científica, que eu não sou psicóloga, né? Então, às vezes as pessoas pensam, mas você é psicóloga, né? Para você poder fazer esse trabalho. Não, porque eu não entro eu não tenho, né? Eu não entro profundamente nas feridas, como você falou. É um trabalho muito leve, que é para a criança reconhecer a emoção e falar sobre ela. Então, e Isso usando liberta, as gente. ferramentas. Isso Então liberta a criança. isso. Ela liberta a criança de ficar presa naquele processo mental emocional que a gente está aqui trabalhando, né, arduamente, diariamente. né, Dani? Que é aquele Sim. processo assim de liberar a criança para ela sentir o que ela sente. Né? Por isso que a gente tem que estar se trabalhando, mas não também se cobrando perfeição, porque a gente precisa soltar o julgamento em relação ao sentir das crianças. E também, olha, é um processo de cura intensa para os pais, porque o que acontece? A criança começa a chorar, e tu já tá lá com uma raiva desgraçada, mandando louca para mandar calar a boca. Olha só o que a gente tem dentro da gente. Ali é o momento de tomar consciência, de respirar, né? Qual é a oportunidade que surge? Vamos se juntar todo mundo aqui, vamos se acalmar toda a galera, entendeu? Isso. A mãe que tá com a criança ferida, a criança que tá chorando. Isso. E no momento que tu permite que isso aconteça, tu tá acolhendo a tua criança, tu tá acolhendo teu filho, tu tá passando por um processo de cura ali. Muito né? grande, muito grande. E é uma cura, Ana, e é uma cura assim que a gente parece tão simples, né? Mas quando a gente abre essa portinha, é muito forte. E é uma cura que ela vai refletir nas gerações futuras, com toda certeza. Então, imagina, suas filhas conseguindo trabalhar isso agora enquanto criança, o que elas vão passar para os seus netos, bisnetos? Então, muito importante, assim, ó, a gente... E para a geração dos ancestrais também existe uma cura muito grande, porque os nossos ancestrais, os pais, os avós, olha quanta emoção reprimida, quanto sofrimento, quanta dor. Dor engolido, né? Então, sofrimento. Assim, é muito difícil a gente dar o que a gente não recebeu, mas é necessário. É a nossa geração que vai fazer isso, porque a gente quebra. É aqui que a gente quebra. E é lindo. Não é fácil mesmo, gente. A gente tem muita coisa engolida, a gente não foi ensinado, nossos pais não foram, nossos avós não foram. Então a gente tem uma carga, assim, ó. Eu tô movimentando muito o campo ancestral agora também junto. Meu Jesus Cristo. Então até imagina que eu tô assim, ó, Nossa Senhora, né? Mas daí é tão bom, porque assim, ó, a Dani me trouxe essa questão de que eu podia sentir as coisas na frente das gurias. Então, tem sido muito mais leve, porque às vezes eu me escondia pra chorar. Eu ficava nervosa. Então, é muito legal de tu trazer a verdade para as crianças, gente. A gente tem que falar assim, olha, hoje a mãe tá irritada. Porque as crianças, elas são assim, elas são que nem os nossos cachorrinhos. Elas tomam nossa dor, bem facilmente, né? Sim, então, a gente tem que dizer assim, ó. O cachorro, ele transmite muito a nossa criança interior, né? Gente, ó, Helena, a mamãe tá irritada, mas não é contigo a irritação. Né? A mamãe tá irritada porque é uma coisa da mamãe lá, mas eu tô aqui cuidando disso, né? Tô aqui cuidando dela, já quer dar abraço, o outro quer dar abraço, deixa que dá um abraço, né? Mas assim, ó, não toma a dor da mamãe, isso aqui é da mamãe e a irritação não é contigo, libera, não te preocupa, né? Libera a criança, gente, né? É importante a gente falar sobre isso para elas, é importante dizer que a raiva que a gente sente às vezes e joga nelas e depois vai lá e pede desculpa, né? Que vai lá e xinga, não sei o quê. Que aquela raiva era da gente.
Porque senão a criança, ela tem muita facilidade em achar a mamãe tem raiva porque eu não sei me comportar, né? Sim, sim. Aí tem raiva. Eles Então a não gente sabem, né? não sabe, Para eles eles, tomam tudo distorcido às vezes, é, né? sim. Então é E para importante a gente eles, trazer verdade sempre. Sempre é é, e o, verdade. e o pai e a mãe, assim, é tudo. Tudo, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente começa a conversar, eu sempre falo, o pai e a mãe é Deus aqui na Terra. Então, assim, ó, sabe que, né, conversa com ele, sabe que lá, né, no céu, enfim, lá no universo tem Deus, né? Não importa como que cada um tem a representação de Deus, mas é Deus, é o todo, né? E se você sabia que aqui na Terra, o representante de Deus é o pai e a mãe, aí fica olhando, né? Claro, porque é tudo, o pai e a mãe é tudo para eles, e é mesmo, e é. É tudo, é a É, vida deles. Pai e a mãe é a vida deles. uhum, é verdade. E o meu divino mesmo esse teu trabalho veio também a consolidar essa questão, porque eu não sabia trazer tanto o divino para elas, né? Tava com umas coisas de criança bloqueada aqui, mas eu tenho trazido muita questão, assim, de conversar com Deus, né? Porque eu digo assim, se a mãe tá triste, eu converso com Deus, eu coloco toda a minha tristeza para ele, entrego lá para ele. Delas enxergam o anjinho da guarda, tem mais essa abertura de falar também, gente. Ai, meu anjinho tá aqui, né? Meu anjinho agora, nesse momento da Nena, toda noite ele vai lá com a luzinha azul. Ela diz, tá chegando com a luzinha Ai, azul que aqui para me dar querida. soninho. E aí, eu não consigo dormir, mamãe. Helena, lembra que teu anjinho já tá aqui com a mãozinha na cabeça. Trazendo a luzinha azul, entrega essa tua agitação pro anjinho e deixa essa luz entrar. Ela vai entrar, só o que tu tem que fazer é deixar. Dali a 5 minutos tá dormindo. Então tem sido mais fácil quando a gente traz o divino também para essas questões, né? Ai, tá com raiva, Total. Deus não vai ficar bravo contigo. Conta para Deus também. Se tu não quer contar para mim, conta para Deus, fala pro teu anjo da guarda, fala pra Gi que já é maior na criança, né? Mentalmente conecta com ele, né? Tô nervosa, não sei o que fazer, pede orientação, tu vai receber no teu sentido. É. Ah, É, mas eu mas não sei sentir, tu sabe, acalma tua mente. e é, Respira, minha filha, respira, dali a pouquinho vem, né? e A vem. coisa te esvazia, daí ela bota tudo pra fora e vem, dali a pouco. Vem a essência de novo. Demora um pouco Isso mais aí. do que a outra, né? É isso Mas vai mesmo. conectando, gente, a gente vai trazendo tudo de volta. Então, calma, é assim. Às vezes a pessoa, ai, mas eu errei, que nem eu, né? Lá com 12 anos que vai fazer, não tem importância, era o que era para ter vivido. A gente tem que se curar disso, né? Sim. E realmente, se a criança está preparada, ajudá-la, né, nessa questão e a gente também se ajudar. Todo mundo ali vai se curando, gente. Então, vocês imaginem o trabalho, a dimensão desse trabalho da Dani, que eu acho que é muito mais conectado com a essência, né? De reconectar com a essência da criança de volta. Para ela não se desconectar, que nem aconteceu com a gente, né? Muito facilmente através da emoção e do pensamento, né? A gente fica girando ali, ó. A Helena já sabe agora que a secretária fala muito alto, que nem a Vânia fala, né? Mas que ela pode baixar o volume e escutar o coração dela, né? Ai, Então que é rápido linda. para ela. A Giovana Sim, também é mais devagar, mas ela a pouco conecta. sim, Vai sim. indo, né? Então é um processo que a gente vai desidentificando elas desse processo emocional, né? Botando através da ferramenta, do falar, do escrever, às vezes do cantar, né? Do dançar, para ela voltar para ela mesma. Isso É mesmo. isso que eu sinto, o teu trabalho E conecta com conseguir, isso. né? Só o fato de falar sobre já é tudo. Já é tudo. Falar ou escrever ou pronto. Já não guardou, já foi, já sentiu e é isso, né? Então tem que sentir, tem que sentir. A emoção tá aqui pra gente sentir. A gente precisa sentir. O que não pode é reprimir, guardar, né? Porque daí sim, aí o coração vai ficando daquele jeitinho, né? Vai ficando Dependendo. triste, a pessoa não sabe nem por que fica triste, Não né? sabe, tá lá dentro um monte de coisa guardada, não sabe. Imagina a Lá criança, do não tempo do sabe. Ariri, né? Vai É, guardando, exato. guardando, guardando, e pouco fica triste por nada, por tudo, por nada e por tudo. E por nada e por tudo, exatamente. E ela nem sabe por quê. E a gente não sabe ajudar. Então vira uma bola de neve. Então a gente precisa, às vezes não, eu acho extremamente necessário, eu acho um investimento tu levar o teu filho para uma terapia de emoções e passar com ele por esse processo. É um processo de reconexão com o filho também, né? Porque às vezes a Também. gente está desconectado deles. A gente não sabe conectar com o coração deles, porque a gente está desconectado do nosso, né? Então é tudo uma clareza que a gente vai recebendo e a gente vai começando a se reconectar com a gente, com eles, né? E aí a gente percebe que o amor é muito além do que a gente aprendeu, né? É permitir que as pessoas sejam como elas são,
amá-las como elas são, né? Isso. As O amor crianças. cura tudo, né, Ana? Então, como a gente falou antes ali, né? Dar o que a gente não recebeu é muito difícil. É só com muito amor. É só com muito amor que a gente consegue. E a gente precisa fazer isso, é necessário. É necessário que a gente faça isso, que a gente enfrente a nossa dor, porque é uma dor. Você dar aquilo que você não recebeu dói, mesmo que seja para o teu filho. E os filhos Não, a nos gente colocam de frente com esse lugar. colocam de Direto. frente com isso, E, ó, colocam de frente com tete isso, a tete. cara a cara, tete a Uhum. tete. Então, a gente precisa sim fazer isso e para transformar, né, essa geração e também a geração passada. E transforma e cura, com certeza. Mas para fechar, eu queria falar só uma coisa, Dani, assim, o que a gente, eu senti de falar, veio assim no meu coração, que a gente tem muito aquela questão, meu filho é cristal, meu filho é isso, meu filho é aquilo, mas eles não vão desenvolver os dons maravilhosos que eles têm se eles não desde, né, do momento que tu tomou consciência, não importa assim dizer desde os 2 anos, não, gente. Ajudar a criança a trabalhar as emoções, pensa, vai ser muito mais difícil para eles e talvez não consigam, né? Muitos, como nós também, a gente se desconectou tanto, eu digo, a gente é forte, né, Dani? Meu Deus do céu. Porque assim, ó, eles precisam, se vem cristal, vem arco-íris, são maravilhosas essas crianças, elas têm os dons divinos, assim, ó, impressionantes, tem, né? Mas que a gente saia dessa infantilidade, dessa ilusão de que eles são melhores, de que eles vão dar conta quando crescerem, eles não vão. Eles não Não, vão dar conta se a gente aqui no hoje, no agora, não ajudá-los, com né? Ou eles certeza. vão demorar muito mais. Então, é urgente, gente, essa questão, sabe? É urgente a gente começar a refletir, repensar, para que as crianças não sofram tanto como a gente sofreu, né? Eles precisam disso. Com Precisam certeza. do nosso apoio, precisam da parte emocional. Criança com 2 anos começa a se desconectar. O que dizem o terrible two, né? Que eu não gosto desse termo, porque ela começa a sentir emoção, gente. Ela começa a ter ego, ela começa a se separar da essência dela e aquilo assusta. E a gente julga tanto isso, né? É. Assusta, a criança tem medo, né? Então a gente não sabe lidar, o meu filho é irritado, meu filho, a gente julga o tempo todo. Então, assim, ó, e isso é real, eu tô falando por mim. Quando a Giovana tem 12, quando ela entrou no terrível dela, foi, meu Deus do céu, sabe? Pra mim foi que é isso? Caiu o mundo. É. Era eu procurando ajuda de tudo que era lado naquela época, como eu podia, mas eu procurei, entende? Então, gente, reflitam, repensem, assim, ó, se sentirem de conhecer o trabalho da Dani, sigam ela aqui no Instagram, aqui pelo nomezinho que fica aqui acima, né? Conheçam o trabalho dela, converse com a Dani, ela é maravilhosa. Meu Deus do céu, gente, olha. E as crianças conectam muito rápido. Vocês veem, assim, o resultado. Quanto menor, mais rápido. Bem isso que ela falou, né? É. Eles são mais Maravilhoso. abertos, São né? mais Não tem abertos, ainda. mais Quanto maior, conectados. mais casquinha a gente vai colocando. É por isso que a gente é cheio de casquinha, né? A gente vai colocando as casquinhas, né? Mas quanto menor, né? Para eles é mais fácil, mas ainda assim, né? Imagina ali na adolescência, ali eles ainda estão. E é um momento que eles precisam muito. É um momento que Muito eles precisam ter muita. Assim, muito apoio, porque eles estão passando por fases, difícil. assim, diferentes, hormonais, e, né, não só hormonais, mas, assim, de comportamento, de convivência, amigos, enfim, mundo novo. Então, eles precisam muito do apoio da gente, eles têm picos mesmo, uma hora tá aqui, outra hora tá... É assim mesmo, É é uma montanha-russa. gangorra. Adolescente é montanha-russa. Então, a gente tem que, sim, apoiá-los, né, acolhê-los, mostrar que está ali sempre, né? E a gente fala assim, essa coisa dos pais não serem vulneráveis, né, Ana? Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e também é um ponto que para mim conecta comigo, né? É a questão da constelação familiar. Então eu Eu não trabalho é também. isso. A gente não faço constelação, não é isso, né, com eles. Eu estudo, eu gosto de entender. Então, assim, é muito importante que desde a criança ela saiba qual é o lugar dela. Então, assim, meu pai e minha mãe estão aqui, daí o meu irmão mais velho está aqui, daí o do meio está aqui, daí o mais novo está aqui. Existe sim uma hierarquia dentro do núcleo familiar, né? Sim. E é uma hierarquia que tem que ser respeitada, porque daí a gente já cresce sabendo o nosso lugar. Se a gente cresce sabendo o nosso lugar, onde está meu pai, onde está minha mãe, muita
coisa aí a gente já trabalhou, Não, né? tem nós dele constelação aqui para voltar pro lugar. Não, Então, até para eles não saírem, porque eles saem, né? Então aqui eu claro, faço é constelação. tendência, né? Faço É Silviane tendência. até. É. A questão a gente precisa voltar para o nosso lugar, para eles entenderem o lugar deles também, né? Então é uma questão de cura Isso, com a família. Não tem, sabe? isso Eles mesmo. precisam dessa nossa força, gente, que a gente volte para o nosso lugar. Para a criança entender o lugar dela, o É, lugar do irmãozinho, o lugar do pai, o lugar é, da avó, do tio, de todo mundo, né? verdade. Oi, Dai. Minha colega Dai. Entrou. Então tá, Cris. A Cris, eu vou fazer o trabalho com elas de novo. Então tá, eu vou deixar lá tu ir pro teu trabalho, agradecendo Sim, profundamente, Dani, eu que pelo teu momento, agradeço. pelo teu tempo aqui de estar com a gente, trazendo esse teu servir maravilhoso, tá? Eu que De todo o meu agradeço. coração. Obrigada, Ana. Gratidão, tá? Pela oportunidade. Obrigada a todos. Um beijo no teu coração, Dani, um dia maravilhoso. E fim. Para você Tchau, também. tchau. Tchau, Tchau. pessoal.